Todas as empresas que seguem rumo à perenidade, num dado momento, chegam num ponto de inflexão. Daqui em diante, para onde vai o meu negócio? Quais as principais decisões eu devo tomar para garantir o futuro da minha empresa? É sobre esse tema que nós vamos falar no episódio do Evotalks de hoje, trazendo elementos para que se possa identificar se a sua empresa se encontra nesse momento e quais estratégias e decisões e plano de ação deve ser elaborado para esse momento, garantindo assim um excelente futuro para o seu negócio. Eu sou Otávio Massa, cofundador e CEO da Evo Inc. Eu sou Mariano Soares, gerente e sócio do Otávio e do Luiz na Evo Inc. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um momento que é chegado a todas as empresas que buscam a perenidade e nesse momento, a depender das decisões que podem ser tomadas, isso irá garantir o futuro ou a extinção do seu negócio. E é sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje, né, pessoal? Qual é, na história de uma empresa, cada uma tem a sua, né? Quando é chegado esse ponto de inflexão? Em que sentido? Daqui para frente, algo totalmente diferente, que nunca fora feito antes, o futuro, o destino da empresa tem que ser pensado aqui e decidido, né? Tem gente até que se antecipa a esse momento e se dá mal, né? E é um momento, é um ponto de, posso dizer que é um momento doloroso pro empresário ou pros sócios, né? Porque com certeza é um momento que eles vão estar sobrecarregados, né? Cansados muitas vezes, sem perder o brilho nos olhos, né? Querendo engordar o boi, né? E é um momento que eu acredito que a gente vai poder trazer bastante elementos aí dentro das nossas áreas, né? Eu com o Tex, o Luiz com o Family Office e o sucessório, o Mariano com a parte de assurance, né, e riscos. Sim. E Luizão, faça as honras aí para nós, vamos iniciar esse tema aí bastante rico. Vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nenhuma empresa é criada para quebrar, né? Ninguém cria empresa pensando em quebrar. Perfeito. E quando a gente pensa na perenidade do negócio, na verdade na perpetuação do negócio, eu acho mais do que justo olhar que no início de qualquer negócio, não importa a atividade, a preocupação inicial do empresário, da empresária é ganhar dinheiro, é fazer caixa. Muitos nesse caminho vão vão preferir trocar, ganhar mais uma grana aqui e se expor a mais um risco tributário, se expor a um risco trabalhista, se expor a risco ambiental, mas em nome de prosperar o caixa da empresa e assim na esperança de regularizar com o tempo, ou alguns não, mas regularizar com o tempo e botar esse caixa dentro do negócio, manter dentro do negócio, para a empresa em si crescer e aí ir acertando a casa, né? Esse é o trajeto mais comum. Corriqueiro, né? Isso é corriqueiro, sobretudo aqui no Brasil, né, onde você tem uma série de regramentos, não que outros países não tenham regramentos, né, para você administrar um negócio, prestar informação para o governo, prestar informação para fisco, relação civil, mas aqui no Brasil nós temos muitas travas. Para começar a conversa, a gente tem muitas travas negociais, muitos negócios que não podem ser feitos aqui no Brasil, mas que podem ser feitos em outros países, e isso limita o empresário brasileiro em muitos pontos. Nós temos muitas políticas que, dependendo do ponto de vista, podem sim prejudicar muito o empresário brasileiro, aumentam o risco Brasil, enfim, de operar aqui. E você tem uma miríade de espécies tributárias que, por mais que, se a gente levar a carga tributária total em conta,
possa não ser muito diferente da carga tributária de outros países mais prósperos, vamos dizer assim, é muito complexo, é uma matéria muito complexa. Isso tudo faz com que, de largada, o empresário, a empresária já tenha alguma dificuldade em gerenciar o negócio com um crescimento saudável desde o início, né? Dentro desse contexto, dentro desse ambiente, existem aquelas empresas que vão segurar a onda e conseguir seguir com 2, 3, 5, 10 anos de existência, prosperando, crescendo, às vezes décadas. E essas empresas, eventualmente, vão chegar num ponto em que o fundador, a fundadora dessas empresas, não vai conseguir mais gerenciar, ou não vai conseguir enxergar qual é o próximo passo a ser dado. Nesse momento, nós provavelmente já estamos vendo uma empresa que já está estabelecida no mercado, tem o seu market share dentro da área que atua, e consegue rodar sozinha, mas não está conseguindo expandir mais. Não está conseguindo crescer e o pior, dentro desse ponto de vista, a pessoa que está à frente desse negócio, os empresários e as empresárias, encontram dificuldades até de conseguir conciliar coisas mínimas da vida pessoal com o negócio. Porque se encontram tão assoberbados de abraçar a responsabilidade desde o dia zero até o momento presente, que a empresa acaba se tornando um fardo muito custoso para não dar um retorno real. Mártir, né? Exato. Acaba martirizando essa pessoa. Esse ponto, na minha visão, é o ponto termômetro apitando, dizendo, olha, já passou da hora de eu tomar certas atitudes e reorganizar a maneira em que eu toco o meu negócio, reorganizar a forma que o meu patrimônio opera e talvez até repensar a própria administração do negócio, repensar o negócio de uma forma geral. Dentro, por exemplo, da seara de family office, da seara de governança societária, nós temos diversas medidas que podem e devem ser tomadas justamente nesse ponto, ou de repente até antes desse ponto, né, de estagnação. Uma dessas medidas, por exemplo, na minha opinião, a mais óbvia, que é mais frequentemente abordada, já é até de conhecimento mais comum, que é você ter implantar políticas de governança corporativa para buscar profissionalizar a gestão do negócio, desafogando o empresário, a empresária, trazendo profissionais de mercado ou elevando profissionais que já estão na empresa a um nível diretivo para dividir essas responsabilidades e prestar contas para o dono. Mas existe um outro nível que consegue gerar muito mais desempenho do que esse, inicialmente, sozinho, que é quando eu já tenho uma multiplicidade de sócios. Porque a gente sabe, também tão corriqueiro quanto começar errado para tentar consertar, você ter a origem das empresas no Brasil sendo empresas familiares. E aí, nesse mesmo ponto de inflexão, nós não estamos mais olhando para aquela geração inicial da empresa, que está só ali os irmãos tocando a empresa, né, os patriarcas ou as matriarcas tocando a empresa. Nós provavelmente já estamos vendo ou os filhos atuando no negócio, querendo atuar no negócio, ou de repente até os netos, né, segunda e terceira geração, gerando uma multiplicidade de administrações ou de pitacos, né, na administração que podem sim estar atravancando o negócio. E é nesse ponto que entra a segunda medida. Então a primeira medida seria a implantação da governança corporativa como ferramenta de desafogar, transformar o gestor não num executor de dia a dia de tarefas, mas sim num decisor. Gerentes e diretores executam as tarefas e os desígnios do dono da empresa. Isso é governança, em resumo, o efeito da governança corporativa. E a segunda etapa é a implantação de uma governança familiar, onde eu vou profissionalizar também a relação que essa família, que já hoje é maior, com a empresa já com talvez décadas já funcionando nesse modelo, eu vou transformar a família numa espécie de empresa, né?
onde eu já tenho uma estrutura de governança para baixo, eu vou ter uma estrutura de governança para cima. E essa estrutura, na minha visão, é o que consegue levar essa multiplicidade, é o que consegue conceder, o que consegue fornecer uma unidade diretiva para essa multiplicidade de pessoas que hoje, nesse momento, se encontram no topo dessa empresa. Né? Então, o grande desafio para esse ponto de inflexão, o grande desafio para esse primeiro ponto de inflexão é eu conseguir, primeiro, desafogar a gestão, tornar o gestor realmente um estrategista do negócio, levar a expertise dos anos da empresa para estratégia e não mais para execução, deixa a execução para os profissionais de mercado e unificar todo o ramo familiar que vai ou já sucedeu aquele empresário, aquela empresária que originalmente fundou o negócio. Então são esses os dois principais pontos que eu gostaria de abrir, né, desse ponto de inflexão, da necessidade da mudança dessas empresas. Sim. Eu acho assim, Luiz, você tratou, né, de forma bem clara aí esses dois pontos, e até aproveitando o gancho do primeiro, que seria a questão da profissionalização da gestão. Né? Isso, cara, é um ponto assim, que ele é extremamente sensível, mas ele é extremamente necessário para a perenidade do negócio. Principalmente até abordando, né, não sendo repetitivo aqui, mas já do que você falou, que muitas vezes, para o fundador, que já está lá, às vezes há décadas na empresa, ele já está cansado e às vezes ele não consegue mais enxergar realmente aonde estão os gargalos da empresa dele. Então, o que pode estar fazendo com que o negócio não prospere de forma como vinha há anos atrás, né? E o ser humano, ele tem muito esse negócio de, pô, quando uma coisa deu certo ali no passado, ele foca só naquilo. E não olha para frente, não pensa em inovação, né? Que aí, lógico, inovação não só tecnológica, mas principalmente na parte da gestão, né? Muito importante. Sim. E a questão de você trazer profissionais do mercado para ocupar cargos diretivos, ocupar cargos gerenciais, traz uma visão uma visão para a empresa, uma visão do mercado, uma bagagem para a empresa que muitas vezes o próprio fundador não conseguiu construir nesse ínterim aí da fundação da empresa até o momento em que ele se depara com essas situações, né? Eu acho que foi muito bem colocada essa questão, e a parte também que você falou da governança familiar, né? É muito importante porque substancialmente no Brasil, né, e acho que a gente pode dizer até no mundo, a maioria das empresas elas vêm de uma fundação num cunho familiar, né? Sim. Então, é muito comum você ter ali as próximas gerações estando no negócio, né? Normalmente, assim, numa família ali de 3 possíveis sucessores, um não tá nem aí pro negócio, faz outra coisa. Um é muito engajado no negócio e segue a linha do patriarca ou da matriarca fundadora ali. Sim. E tem um terceiro que ainda não decidiu muito bem o que ele quer fazer. Não, e até tem uma parte interessante. Mesmo nesse contexto, por exemplo, se eu tivesse os 3 interessados no negócio, que maravilha. Mas se eu não tenho, e geralmente eu não tenho, independente de um querer e 2 não quererem nada a ver com o negócio, ou de repente nem tem perfil, quer fazer outra coisa da vida. Dar até briga, né? Se os 3 quiserem. Mas independentemente desse cenário, onde 2, por exemplo, nem tem aptidão ou nem querem o negócio, e um quer, independente disso, os 3 têm direito a voto quando na sucessão. Então, por isso que a governança familiar, como eu disse, é importante, porque essa profissionalização que eu comentei, ela basicamente vai regular como que os membros da família se relacionam com o negócio da família, com o patrimônio da família e com os próprios entes familiares. Sim. Né? E aí é onde traz a unificação. Eu preciso unificar a vontade desses 3 sem trazer o conflito para a empresa. Eu preciso resolver o conflito aqui em cima com regras pré-estabelecidas, regras sólidas e transparentes, para
as decisões, deliberações não demorarem, não atravancarem o negócio. Sim, sim. E às vezes nem saírem, né? Exato, exatamente. E eu acho que assim, ainda além desses 2 pontos, a gente pode também colocar a questão substancial de ter uma auditoria interna, ter uma auditoria externa, você ter regras muito bem definidas dentro da empresa, visando sempre a máxima, o máximo alcance do compliance ali, seja pela metodologia das 3 linhas de defesa, enfim, é muito importante você conseguir ter também a sua parte de processos, de pessoas, muito bem definido, né? Inclusive, não só, né, a parte interna, mas a externa também, como eu falei, porque é aquilo, te traz, juntamente como o primeiro ponto que você falou, de profissionalizar a gestão, você traz uma visão de fora, né, onde a pessoa faz uma análise dos seus controles internos, mostra para o conselho diretivo ali, ou para o conselho da administração, realmente quais são os pontos que estão impactando o negócio, onde estão as fragilidades do negócio, né? O que pode ter de efeito ali de risco financeiro, de risco tecnológico, de risco de conformidade, de risco ambiental, de risco tributário, né? Quando a gente fala da auditoria, não é só da auditoria contábil, né? É da auditoria de processos, da auditoria tributária, né? Que acaba, assim, trazendo uma visão para o administrador muito, muito boa e muito clara, né? De como está o negócio, porque muitas vezes o cara que está lá em cima, ele está ligado à operação, só que ele está mais ligado à parte de expansão comercial, ou às vezes o cara está ligado na parte só de produção. E não até ser até um stakeholder. Exatamente, caso, né? Exatamente. Porque ele não vê o dia a dia daquela área. Exato, cara. E aí ele não consegue enxergar isso. Por quê? Pô, às vezes o funcionário que está lá com ele tá há 20 anos na empresa, não é que é um funcionário ruim, de forma nenhuma, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes é um ótimo funcionário. Sim. Só que não conseguiu acompanhar aí a inovação, a concorrência. Não só, não digo assim de cunho pessoal, daquele funcionário, daquela pessoa, mas dos processos, né? Os processos internos da empresa. Que vem da cultura dos fundadores. Exatamente, cara. Que aí vem daquela questão familiar, de quando a empresa tinha 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. Hoje ela tem 100, 200, 300, 1000, né? Sim, eu quero até dar um passo para trás nessa discussão, porque assim, toda empresa, assim, em muitos casos, não necessariamente todos, né? Mas assim, toda empresa, ela nasce por uma expertise ou uma inclinação do fundador ou dos fundadores, né? Então, uma pessoa que trabalhou com vendas de insumos agropecuários para uma multinacional, ele abre uma revenda. Uma pessoa que trabalhou a vida toda na parte de torneiro de peças, ele abre uma empresa focada nisso. Então a pessoa, ela sempre vai iniciar um negócio focado no que ela tem a oferecer de expertise, seja serviço, indústria e comércio. Então assim, a empresa já nasce focada na atividade fim, né? Esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, eu acho que assim, hoje principalmente, né, se endeusa muito, né, a cultura do empreendedorismo. Eu acho isso muito saudável. A parte que eu não acho saudável é que a mídia, né, ela expõe muito o sucesso, né, de quem conseguiu chegar lá. Isso acaba se tornando um espelho para para todo mundo que está vendo. E se todo mundo desse certo, o mundo ia acontecer alguma coisa ruim, ia quebrar, ia acontecer alguma coisa. Então, assim, não de forma alguma desmotivando o empreendedorismo. Pelo contrário, é muito rico. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você. Né? O empreender sempre tem um começo. Só que é o seguinte, para uma empresa chegar num ponto de inflexão,
o fundador, ou os fundadores, eu entendo assim que algumas premissas que envolvem, inclusive, o que vai governar aquele fundador, aquela empresa, e indiretamente, ou até diretamente, eu diria, o negócio, quem vai governar a empresa é o emocional e o psicológico de quem fundou ela. Se uma pessoa de forma voluntária, eu vou largar, hoje eu vejo muito isso, né? Vou largar tudo que eu tô fazendo para abrir um negócio. Sabe, aquele negócio calculado. Pode ser qualquer coisa, Pode uma ser, lanchonete. não, eu vou abrir um negócio na minha agência área. de viagem, sim. Eu vou abrir um negócio, vou empreender. E muitas vezes Né? a pessoa empreende numa coisa que ela não domina. Não, aí seria tipo assim, Né? a catástrofe completa. Exatamente. Né? E assim, o que acontece? Eu não sei qual era o contexto há 60, 80 anos atrás. Mas assim, eu penso que quem toma a decisão de entrar nesse jogo, eu tô falando isso porque depois eu quero fazer um paralelo com as empresas que nós temos, inclusive aqui no Brasil, que eu tomo como referência. Quem começa o jogo taxativamente, quer empreender, gente, qual é o principal objetivo de uma entidade? Gerar lucro. Sim. Continuidade Todo operacional. mundo quer virar empreendedor para ficar rico, Sim. né? Óbvio que tem a questão da pessoa, tem a questão de propósito, de flexibilidade, liberdade, mas a pessoa só vai ter liberdade e flexibilidade sendo empreendedora se ela ficar muito rica e a empresa não afogar ela a ponto de quase asfixiar, né? Não, É e uma às vezes, frase que eu- e às vezes ela pode, inclusive, estar muito rica, só que ela não consegue Nem se desvencilhar. percebe que Ela tá não, rica. ela não consegue se desvencilhar da administração. E que é uma frase até bastante interessante que eu ouvi uma vez, acho que eu já falei essa frase para vocês em algum momento, que é o seguinte, eu estou empreendendo, a pessoa quer empreender para chegar lá. Então, quando você chegar lá, o lá não existe. Não. Exato. Porque É na diferido, prática, o lá. o lá é diferido. Porque na realidade, o que não se fala para quem está empreendendo, para quem está começando a empreender, mas quem empreende sabe isso e sente isso na pele, é que o lá é mais um milestone. O lá é mais um marco. Depois do lá, tem outro lá. E aí você sempre vai ter desafios novos que vão se moldar de acordo com o contexto que você está na empresa, na sua vida, que você está vivendo. Né? E se o teu único apelo, que nem o Mariano comentou, pessoa que empreende em área que ela não tem nenhum domínio, o único objetivo dessa pessoa é tentar conquistar uma independência financeira a qualquer custo. Isso não acontece. Né? Mas, enfim, perdão. E assim, o que que eu entendo, né? Qual a leitura que eu venho... É que assim, gente, ter uma empresa, você navega num oceano infinito de amadurecimento, de evolução, de conhecer novas pessoas, ter novos horizontes. É infinito. Vírgula. Esse processo é o seguinte, hoje eu vejo que a gente tem 3 principais perfis de pessoas. Tem o pedinte, o pessimista e o guerreiro. O pedinte é aquele cara, vou virar empreendedor, vou largar tudo. Aí ele fala assim, todo dia ele ajoelha, reza, Deus, me dá uma ideia, me dá uma solução para eu ficar rico, e não sei o que, e vai, e tipo, fica sempre confiando que alguém vai querer fazer algo por ele, né? E aí, na hora de pôr a mão na massa, assim, tipo, sujar a botina mesmo, pode ser um trabalho no escritório, tá? É um termo, sujar a botina, a pessoa, ela se retrai, a pessoa, ela quer muito... Uma intervenção divina. Ela quer muito aquilo, ela tem certeza, mas ela mesma não emprega a energia. Então, o que ela está fazendo? Ela está direcionando toda a energia mental dela para que
Deus ou quem quer que seja que a pessoa acredite, realize aquilo por ela. E ela tá jogando fora a energia dela e não vai dar certo, né? A pessoa que murmura muito pode ser a pessoa que, sim, coloque a mão na massa. Pode ser a pessoa, sim, que tem a sua fé, mas que não coloque nas mãos do divino algo que ela tenha que fazer. Mas é aquela pessoa que só reclama. Ah, porque não tá bom. Ah, porque isso. Sabe aquele cliente que você encontrou? E aí, como que estão as coisas? Nossa, ó, tá feio. Vai viu? levando. Tá Vai feio o negócio, tá difícil, olha, tá suando aqui pra pagar as contas, quando vê a pessoa tem meio bi de patrimônio, né? E a pessoa, o que que ela emprega, meu, você tá começando um negócio, você vai empregar a tua energia no pessimismo? Porra, velho, sabe? Bicho, só tem um porra. A pessoa vai empregar a energia dela no pessimismo. Então, assim, isso eu tô falando de início. E o guerreiro é aquele Rock Balboa, empreendedor, que é assim, a pessoa, ela parece o Tasmania, né? A pessoa quer... Eu perco até o ar pra falar. A pessoa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela quer sair lutando com todo mundo, é aquela... Sabe, a pessoa ela age, ela é uma pessoa enérgica que faz acontecer, mas ela cria tanto obstáculo que ela se cansa rápido. Por que eu citei esses 3 pontos? Porque quem já começa um negócio e não entende que se você não tratar as coisas de forma leve, não deixar que a natureza se encarregue de fazer a parte dela e você faz a sua, você não empregar tensão, sentimentos negativos. Não, tipo, eu não tô falando aqui de teoria de positividade, tá? Longe disso. Coach. De coach. Mas eu tô falando assim, se você já começa um negócio temente que não vai dar certo, colocando tua responsabilidade na mão de alguém, se você começa o teu negócio só falando, tipo, coisas ruins, ou você começa o teu negócio achando que tem, tipo, 1000 leões famintos soltos num pasto e você tá lá sozinho, eles estão te esperando, assim, o teu emocional, o teu psicológico, ele não está favorável para você suportar com leveza o que é ter uma empresa. O Elon Musk é um empreendedor que é hypado, mas eu gosto de algumas frases que ele fala que a melhor característica de quem tem uma empresa é ser 100% resistente à dor. Qualquer uma daquelas 3 pessoas que eu citei, se elas se depararem com uma frustração grande, elas têm uma grande possibilidade de desistir ou de se desestabilizar. Onde eu quero chegar? O fato da pessoa já focar só no dinheiro já vai desestabilizar ela. Ela vai inconscientemente querer sangrar a empresa. Ela vai querer ter tudo que ela não teve a vida toda dela e vai drenar, deixar anêmica a empresa. É aí que vem a ausência de cultura organizacional. Né? Exato. E assim, onde eu quero chegar, tá? Até para encerrar essa minha fala com relação a isso. As empresas que eu admiro, né, aqui no Brasil, empresas aí que iniciaram essa jornada no começo do século passado, que estão aí até hoje, eu acho que existia uma característica nesses fundadores, e eu diria até que naquele momento era um ponto favorável. Essas pessoas, elas provavelmente vieram de uma geração pós-guerra, imigrantes, que vieram da miséria, da escassez, da pobreza, da batalha. Porque eu até me pergunto, falo, gente, por que tem tanta empresa próspera e bem-sucedida? Olha que correlação assim simples, no Sul. Né? Aí eu vou assistir um documentário muito bacana que conta a história dos imigrantes italianos separando o contexto do imigrante que veio para o estado de São Paulo, que ele veio para trabalhar para cafeicultores,
e o que foi para o Sul. O que foi para o Sul, o governo do Brasil chegou e falou, ó, você tá vendo esse pedaço de mato aí, que não dá nem para você ver 1 metro para frente? É teu, se vira. Eles tiveram que não tinha escolha, velho. Entendeu? Então, assim, você vê que o importante é fazer. Fazer. Então, assim, tratando com leveza isso, e você, a única forma que vai fazer você levar adiante é fazer. É fazer. É ignorar frustrações, ignorar tensões, pesos. Eu acho que, assim, para uma empresa chegar no ponto de inflexão, sem o sócio fundador tá parecendo um personagem no The Walking Dead, ou a empresa não quebrar, ele precisa disso. Sim. E aí chega, né, nessas empresas que eu falo. A WEG, por exemplo. A WEG é uma empresa do Sul, né, salvo engano. Ela foi uma empresa fundada por imigrantes alemães. Mano, a WEG, cara. A WEG é brasileira. Muita gente não sabe que a WEG é brasileira. Então, assim... É uma empresa brasileira presente no mundo mundialmente. Inteiro. E assim, é por isso que eu tô falando, esse ponto de inflexão para um empresário que tenha já essa característica já desde o começo, ou que ele se transformou nessa jornada e passou a ter, o ponto de inflexão vai ser muito menos doloroso, porque a gente se depara muito de empresários que, pode ser o guerreiro, ele se matou e chegou bagaçado. O cara tem 40 anos, parece que ele tem 60, você olha pra ele. E chegou no ponto de inflexão. Ele vai ser a pessoa que mais vai dar trabalho para fazer a virada. Porque vai ser o mais difícil de convencer. Porque ele se convenceu, e a vida, de certa maneira, ele se convenceu que ele precisava se armar daquela forma e ser inflexível e batalhar e tentar derrubar os obstáculos no peito para conseguir aquilo. Por mais que possa ter sido esse o caminho que ele usou e que funcionou para ele, sim, esse ponto de inflexão traz para essa pessoa um desafio extra, que é o de compreender que o momento é outro. Que ele já não está tocando hoje uma empresa, ele não está começando do zero uma empresa todo dia. Ele tem que, é necessário levar a compreensão e implantar dentro da cultura dessa pessoa o que provavelmente os sucessores dele já vão ter. Que é entender que a luta agora, ou o desafio agora, é fazer aquele patrimônio, aquela operação, aquela empresa, prosperar financeiramente, não do ponto zero, mas do ponto 1000 que ele já chegou. 10 mil né? peças. Né? Ele já tá voando alto, ele já está numa estrutura muito desenvolvida financeiramente, a maior parte das vezes, mas com a mentalidade de quem está brigando desde o chão. Né? Isso não é um pecado, isso não é um erro, isso foi como ele levou o negócio até aqui. Mas para o negócio desestagnar, para o negócio voltar a prosperar, voltar a andar de fato e não se tornar obsoleto, né? Que são necessários esses instrumentos, essas mudanças. O mundo hoje é muito diferente de quando as maiores empresas do Brasil foram fundadas, que foi justamente no pós-guerra. Né? Sim. A gente tem empresas mais antigas que o pós-guerra, mas justamente a década de 40, por aí, nós tivemos uma segunda onda de imigração. Né? A primeira a gente teve lá com o fim da escravidão, ou um pouquinho antes do fim da escravidão, com a vinda dos imigrantes para trabalhar na lavoura, mas nós tivemos uma segunda onda migratória no pós-guerra. Nessa segunda onda migratória do pós-guerra é que nós vemos esses imigrantes não mais indo trabalhar necessariamente na lavoura, mas trabalhando já nas cidades, ambiente urbano, indústria, os comerciantes. têxtil. Exato. Vamos dar um exemplo público. Matarazzo. Sim. É um exemplo. Esses caras ali do começo pegaram uma mata muito mais fechada que carregava muito mais oportunidades do ponto zero em diante. Hoje as oportunidades talvez não sejam tão abundantes do ponto zero, mas existem diversas oportunidades para quem já chegou no ponto 10, 100, 1000. E essas oportunidades somente são aproveitadas de fato se você implementa as mudanças, troca a roda do carro para ele trilhar no novo terreno. Né? Sim.
E eu lembro, eu percebo assim, que quem tem o perfil guerreiro, nesse contexto, é aquela pessoa que é mais centralizadora. Sim. Né? Até a pessoa que acaba dando mais trabalho, entre aspas. Mas ela, rapidamente ou não, ela é convencida de que se ela não tirar o pé, ela vai fazer mal para ela mesma e, consequentemente, Para a companhia. para a própria empresa. Até, Mariana, eu queria saber, né? Nesse momento eu vejo que, assim, muitas empresas é assim, é o sócio, aí tem aquela estrutura tradicional, né? Vamos pensar assim, uma empresa que em 20 anos, ela chegou num patamar aí que ela fatura 1,5 bi, tá? Uma empresa que cresceu rápido. Mas ela tá naquela estrutura. A atividade fim, que tá ligada ao fundador, roda bonitinho. Beleza. Pneuzinho calibrado, alinhamento, balanceamento, pneu novo, revisão feita. Geralmente, a maior bucha, né, como eu costumo dizer, entre aspas, tá no administrativo, financeiro, jurídico, contrato, as áreas meio, RH, roda... Risco. Roda no piloto automático. Aí tem um contador ou um BIM com escritório externo, pode acontecer, mas é difícil. E aí esse ponto de inflexão, muitas vezes está não no fim, né? Está na parte de profissionalização das atividades meio. E eu sempre vejo que um ponto de partida para isso, como você falou, é o profissional de mercado. Trazer um CFO de fora, que já atua no segmento, ou trazer um gerente de controladoria, né? Hoje se traz muito o controller, né, para arrumar a casa, apesar de que eu não concordo 100% que é o papel do controller colocar tudo em ordem, aí o controller fica sobrecarregado igual o dono da empresa, né? Coitado do controller. Mas assim, eu vejo que sempre começa por essa figura, esse cara, né? Essa mulher, ou essa mulher. Essa pessoa. Considerando, né, esse contexto, se você chegasse, né, como a tua parte é de riscos, né, e a seguridade, contabilidade, você concorda parcial ou totalmente com isso? Ou você vê de outra forma, nesse contexto de arrumar a casa na atividade meio, que consequentemente vai prejudicar o crescimento? Ou prejudicar uma futura venda, enfim, um IPO, seja lá o que for. Como que você enxerga isso, velho? Cara, bom, vamos lá. É uma pergunta bem capciosa, né? Basicamente, isso que você falou é o que a gente se depara no mercado. Então, normalmente, a parte operacional ali do negócio está realmente muito estruturada, né? Ela roda muito bem, e as outras partes ali, elas estão deficientes, né? E quando você tem uma deficiência, você gera um risco. E aí vem a parte importantíssima, que é ter realmente um departamento de gestão de riscos e compliance interno na empresa. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes as pessoas, né, o grupo empresarial acha que realmente só de trazer uma pessoa, uma figura lá, que normalmente é o do controller, coloca tudo embaixo do cara. Financeiro, jurídico, RH, estratégico. A única coisa que não fica embaixo do cara é comercial. Você tira Já o reparou? operacional, comercial, o resto fica tudo pra você. Exato. É o milagre da multiplicação do burnout. Exato. TI, tudo. Tudo. Fica tudo embaixo do cara, menos o comercial ali e a produção, vamos falar. ESG, exato. Exatamente. E é difícil. Imagina assim, ó. Como que você vai conseguir ter um profissional? Esse cara é praticamente impossível de você encontrar alguém que vai conseguir gerenciar todas as áreas Com Sem decência. gerente. Exato. Todas as áreas sem gerente. Sem gerente. Inicialmente. Exato. Então, o que acontece? Aí entra um cara lá, normalmente o que ele vai arrumar a casa? Ele vai pegar ali contabilidade, financeiro, Área vai que ele ver ali domina, né? níveis de alavancagem da companhia, Controle interno. novas estruturas ali
de financiamento ou outras formas de fazer com que o budget da companhia seja mais expansivo, enfim. E o resto, aí o cara começa a terceirizar. Aí ele terceiriza para... Aí ele chega pro dono da empresa e ele fala, não tem orçamento, se vira. É, Tem isso exato, também, né? Exato. Tô pagando caro pra você, se vira. Exato. Então, assim, é muito em linha, né, do primeiro ponto que o Luiz falou, que é a questão da profissionalização da gestão. Não é trazendo uma pessoa só para dentro da sua empresa que você vai conseguir corrigir todas as falhas e mitigar todos os riscos operacionais, de conformidade, financeiros, enfim. Que no final das contas, todos os riscos vão impactar onde? No caixa. Porque se eu tiver um risco ambiental ali e eu for autuado, eu vou pagar. Eu vou ter que me adequar de uma forma muito rápida, isso vai me custar muito mais. Se eu tenho um risco trabalhista ali e as minhas contingências aumentam, eu vou ter o quê? Oneração de caixa. Se eu tenho risco tributário e esse risco realmente se materializa, eu vou ter problema de caixa. Tudo vai no caixa. Tudo vai no caixa. Né? Então, assim, eu, cara, vejo exatamente esse mesmo movimento que você falou e esse movimento não é o mais adequado. Qual seria a primeira ação que você tomaria? Cara, eu acho que a primeira ação é você... Se eu não tenho time interno e nem capacidade de contratação de forma adequada, eu contrato um especialista. Ponto. O especialista vai chegar, vai fazer uma análise organizacional da minha empresa, uma análise de todos os processos internos e vai me falar, olha, tá aqui. Isso aqui é o que você está exposto hoje e o que pode onerar o seu negócio e você tem um risco de going concern, de continuidade, enfim. A partir dessa análise de risco, aí você parte realmente ali pro PDA. Por quê? O quanto, né, eu estou disposto a investir de energia e capital para conseguir sanar e estruturar todos esses departamentos. Ah, não, realmente aqui a minha empresa ela está operacionalmente voando, eu tenho um EBITDA maravilhoso, a minha empresa está realmente muito boa, o meu índice de alavancagem é baixo. Às vezes, por mais que a empresa esteja, entre aspas, bagunçada, a margem dela é tão tão boa grande, que absorve, que, tipo, absorve. mesmo estando um caos, Exato. ela tá linda. Absorve. Às vezes é por isso que o cara problema. não Exatamente. pensa em Ele nada. não vê. O meu caixa é tão gigantesco, tão brilhante, tão robusto, que todos os problemas que eu tenho aqui dentro são absorvidos e eu não enxergo porque o meu caixa cobre. Exato. A gente tem cliente que perde, literalmente 15, 20 milhões de lucro por ano, mas só que em contrapartida eles têm 400, 500 milhões de aplicação financeira. Tá lá, sem mexer. E o resto o faturamento lá de 1,2 bi, o giro do caixa... Então, não tem descasamento, aí, né? Qual que é o ponto? Beleza. Hoje a é minha assim. operação, o meu nível tecnológico, o mar comercial que eu navego... Eu não concordo com isso, que eu tá? navego, ele claro. tá ok. A hora minha que gestão margem- unificada e quando eu tiver... Exato. Enfim. E no momento em que o cenário muda... Aí sai a operacionalmente- caçada aos porcos. Exato, aí, cara, pode ser que muitas vezes você não consiga realmente resolver os problemas sem que eles se materializem e o seu caixa seja muito afetado, né? Né? Com certeza. E assim por diante. E você também não tem como garantir nesse cenário, eu remeto até a minha primeira fala, você não tem como garantir nesse cenário, vamos lá, não, mas eu sei lidar com a minha empresa dessa maneira, eu toco assim e vem funcionando. Beleza. Você tem como garantir que o seu filho vai saber fazer exatamente a mesma coisa? Que o cenário que ele vai encontrar vai permitir que ele faça isso? Se ele quer fazer isso. Se ele quer fazer isso? Sim. Exato. Então, no fim das contas, a secularização de uma empresa, a continuidade para que seja uma empresa secular, multissecular, seja lá o tempo que ela tiver que durar, para ela durar por tempo indeterminado, vai passar por uma despessoalização da forma de administrar o negócio. E isso só acontece
se eu profissionalizo a relação que a gestão tem com o negócio, eu profissionalizo essa gestão, e se eu profissionalizo a forma como as decisões estratégicas vêm até essa diretoria executiva profissional para colocá-las rodarem. E fazendo, até pegando mais um gancho, Luiz, no que você falou, lógico, né, que quando surge a sociedade empresária, ela busca realmente a lucratividade, a expansão do seu patrimônio e assim por diante. Só que, caso a empresa ela não queira, né, ou ela não tenha o intuito de ser secular, muitas vezes a empresa, o cara faz um negócio e ele vende, né? Claro. Cara, Mas pensa, quem compra você só vai como comprar o que investidor, continua, exato, né, pô? você como investidor. É que às vezes não é o desejo, o objetivo principal Sim. da pessoa é fazer que aquilo se torne algo secular. O cara quer ter uma aposentadoria, ou ele gosta muito do que ele faz, Não, sabe? beleza, mas mas você é tudo compraria deságua uma- nisso. Exato. Você compraria É. uma empresa que pode acabar amanhã? Não. De jeito nenhum. Exato. Como que o investidor, né, ele vai realmente colocar o seu capital ali, né, trazer, vincular aquela empresa, né, à sua marca, né, se a empresa ela não tem um mínimo de gestão profissionalizada, Jamais vai acontecer isso. de governança corporativa, de processos bem definidos, de controles internos bem definidos, de mitigação de risco de uma forma bem definida, não vai. Então, mesmo se no meio do caminho ali o cofundador ou o fundador, enfim, a equipe diretiva ali, do conselho, os donos, realmente pensarem, pô, acho que é melhor a gente não manter a empresa secular por conta de N motivos, a hora que ele vai ofertar isso para o mercado, ele precisa ter realmente o mínimo, Sim. né, de governança ali Eu acho que corporativa. esse Né? secular que o Luiz citou, independentemente de ser ou não o objetivo de quem fundou, toda empresa nasce para garantir o princípio da continuidade. Então, Sim. assim, tudo vai desaguar nessa secularidade do negócio, né? E eu vejo, assim, que dentro da nossa área de atuação aqui, uma empresa que tem um tamanho, uma robustez em nível de faturamento e quantidade de pessoas, não é nem por uma questão de, eventualmente, um prestígio ou um status, o meu balanço é auditado, eu tenho a consultoria tal, porque o escritório de advocacia tal me assessora, Eu sou rating rating AAA. A estrelinha mais plus. Uhum. É óbvio que se a gente está falando de uma empresa alavancada, ela é obrigada a ter, Sim. Sim. né? Não tem escolha. Ainda mais se o faturamento for alto, enfim, tem toda a questão que aí é quando o cara Ligado é a governance. obrigado O contexto dela, né? aí ele é obrigado a passar pelo ponto de inflexão. Ele não tem escolha. Ou é ou é. Mas assim, dentro da nossa área de atuação, assim, dentro do que a gente vive, esse momento de virada de chave de uma empresa é o momento que ele é muito propício para o início de projetos, né? Eu acho que assim, a definição de uma equipe de projetos especiais para um momento desse é Crucial, interessante. Ter um gestor do projeto de profissionalização, que seja o CEO ou o fundador, mas alguém dedicado full time a isso, não dividir ali a operação ou comercial. Assim, se a pessoa precisa que isso aconteça numa velocidade maior, pode durar 2 anos um projeto desse, pode durar 10, ou pode começar e não acabar, né? E aí vem um fundo querendo comprar, aí vai diminuir o valuation da empresa absurdamente. Aí o dono da empresa vai ficar pé da vida. E eu quero até esse comentar, é um ponto. eu ia comentar, por exemplo, quando a empresa é comprada, por exemplo, por um investidor, beleza, tá saindo da mão totalmente indo para lá. E agora, quando eu vejo, seja numa aquisição total, ou seja quando eu tenho um sócio gigante entrando na minha empresa para participar do meu negócio, vai comprar uma parte minha, né, para entrar no negócio,
que acontece? Se eu não tenho a casa em ordem, se eu não tenho a profissionalização implantada, sabe o que acontece nessa relação, nessa operação de compra e venda? Tua conta escrow fica o tamanho de um prédio, e aí você não vai pagar o você preço vai pagar de o tudo que preço. você fez errado ali. Você praticamente não vai receber o valor da tua empresa, justamente por conta de não ter se atentado a isso. Por isso que muita gente se antecipa a esse evento futuro, né? Um assédio aí do mercado, para falar, ó, vamos arrumar a casa até tal. Isso aconteceu muito no agro, principalmente em revenda. Sim. Né? Num período pré-pandêmico. E até hoje. Então, Até assim, hoje. todo mundo arrumou a casa. Assim, quem teve esse toque, né? Esse insight, arrumou a casa até onde deu, porque o mercado ele tem um timing. E vendeu melhor. E vendeu melhor. Sim. E aí entra... Não foi melhor, foi muito melhor. Muito melhor. Aí entra a auditoria das demonstrações, que vai envolver parte do controle interno. Ou tinha empresa que faturava 600 milhões por ano e não tinha um controle de estoque efetivo, uma revenda. Ou seja, entrou, saiu. Não tem transformação. Sim. O custo era... Tipo, um Algo ponto de se interrogação. perdia, algo se perdia no meio do caminho. Olha que interessante. Interrogação. E olha que interessante, o empresário, ele tende a se sentir perdido e desamparado quando está chegando nesse ponto. Porque, dando um exemplo de revenda de insumo agrícola. Numa oportunidade, no atendimento de um planejamento sucessório, especificamente empresarial, para uma dessas revendas, qual que foi a abordagem? O que eles estavam em mente e trouxeram para a mesa para estudar a viabilidade? Eles queriam transformar as filiais em franquia. Ia fazer uma franquia de revenda de insumo agrícola. É uma ideia, de certa maneira, inusitada, mas legal. A princípio, poxa, pode dar muito certo. Só que eu tenho o seguinte, para eu poder ter uma circular de franquia que realmente cumpra aquilo que está sendo prometido ao franqueado, que basicamente é um investidor do meu negócio, eu preciso ter a casa minimamente em ordem. E ser uma franquia E ser uma franquia de fato. Olha, o que aconteceu, trocando em miúdos, foi que eu não tinha justamente nem controle de estoque em uma empresa que tinha já 30 franquias, 30 filiais, 30 lojas. Era gigante, faturava mais de 1 bi. Ainda é. O que aconteceu? Teve que dar uns passos para trás e se reorganizar. Não prosperou a ideia de franquia. Todavia, a casa está em ordem com 30 filiais e nem pensa mais em franquear. Não. Óbvio. Para esse tipo de negócio não faz sentido. Assim, óbvio, se o cara quer ser um franqueador, tudo bem. Sim. Mas eu falo assim, quando a gente entra... Ele queria uma saída. Ele queria uma perdido. saída e aí, infelizmente, nesse contexto que a gente está conversando aqui, existem muitas pessoas e muitas empresas que traumatizam o mercado com soluções. Não estou falando que é o caso da franquia, tá? Sim. Mas assim, a gente já se deparou com cada ideia, né? Que assim, para nós que estamos vivendo a dor do empresário, é o que a nossa especialidade é tratar essa dor. Então, quando você sabe tratar uma dor, você sabe quando alguém está querendo fazer algo que não vai tratar a dor, só vai aumentar. E a gente se depara com cada coisa já, que se a gente citar aqui, né, empresa em pleno, né, 2022, 2023, com práticas de mercado de 30 anos atrás, tipo de gambiarra de mesmo. 30 anos atrás, uma empresa que fatura mais de bi. E é fuga, uma fuga que é fatalmente frustrada de um problema que não está numa solução mágica. E uma hora vem a conta. Vem a conta. E para eu não ter esse problema, passa por tudo que o Mariano falou, tudo que você falou, tudo que a gente falou desde o início. A preparação para chegar no ponto de inflexão e passar por ele, sair bem dele, é eu tratar o meu negócio com um olhar do momento atual dele, e não
com o momento passado, não tentando fazer as mesmas coisas que eu fiz há 20, 30 anos atrás, porque o mundo já não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Exato. O negócio não é o mesmo. E assim, em resumo, né, de tudo que a gente conversou aqui, eu vou elencar o que eu entendo como o que deve acontecer depois desse momento de uma forma mais até generalista, eu diria, em forma de tópicos, depois eu queria que vocês compartilhassem também. Mas eu entendo assim que, falando de atividade meio, primeira coisa é avaliação dos controles internos ligados à parte contábil e financeira, né? Isso vai envolver posteriormente estoque, custo, departamento pessoal, compras, suprimentos, eventualmente, que aí tem conexão com o estoque. Parte comercial. Financeiro, a conexão, né, o fluxo de informações ali dentro da empresa e se ela tem ou não um ERP para suportar toda essa mudança, senão a empresa vai passar a viver à base de planilha, aí vai virar outra bagunça. Contabilidade, a empresa ter condições de atender a auditoria, né? Ela ter um trabalho bem forte de auditoria tributária preventiva do período prescricional e a parte jurídica, né? Revisão de todos os contratos, né? Contrato pode sim matar uma empresa, né? E todas essas áreas correlatas. Depois que tiver tudo isso pronto, parte para perfumaria. Sim. Né? Cara, eu acho que praticamente você citou aí os principais pontos, né, Luiz? Eu acho que realmente, cara, ter um departamento de gestão de risco, um departamento de gestão de compliance, como você mesmo falou ali, o que hoje a gente vê muito no mercado dos PMOs, né? Que seriam aqui aquele grupo de pessoas e profissionais destinados aos projetos especiais da companhia, que seria inovação, enfim, movimentos estratégicos, pode ser N trabalhos especiais, né? Até mesmo atender as implantações, né, que são importantes. Lógico, ter, né, realmente uma parte contábil muito afiada, conseguir realmente... porque assim, a questão do balanço auditado, cara, ele... Para muitos ele é uma necessidade, só que quando ele não é uma necessidade e você tem, isso traz muita credibilidade. Principalmente se você vai fazer alguma operação alavancada, enfim, o mercado te olha com outros olhos. É a mesma coisa da ISO, né? Sim. A ISO, pô, a empresa que tem ISO, exato, é a certificação. A empresa tem a ISO, ela consegue ter melhores clientes, melhores fornecedores. A empresa que é auditada, ela consegue melhores clientes, melhores fornecedores. Selos FSC, né, ligados ao meio ambiente, acesso enfim. a melhores condições financeiras. Exato. Outro ponto importante é a questão do ESG. É muito importante também. Hoje e está muito ligado à parte da governança corporativa, e o ESG não é só meio ambiente, hein, pessoal? É muita também. Coisa. Exato. Tem agora para 2023, 2024 a questão dos relatórios de sustentabilidade, que vão estar mais transparentes, né? Que até então ele era algo não obrigatório, né? Então tinha algumas divulgavam, outras não, e você acaba sem parâmetro, né? Então isso foi algo que surgiu aí internacionalmente, né? No IFRS, salvo engano, foi dia 26 de junho de 23, que saíram o S1 e o S2. E óbvio que a CVM não vai ficar atrás e ela segue muito a normativa internacional, né? E consequentemente isso em breve aí estará com uma obrigatoriedade também, ela já soltou que vai servir para você conseguir realmente mensurar de forma fidedigna e comparar as empresas que circulam essa informação, né? Perfeito. Bom, acho que seria em complemento ao que você falou. Perfeito, aí, muito bom. vem o Luiz. Eu acho que vocês elencaram temas e tudo que a gente falou, é importante notar, tudo que a gente falou não diz respeito, ou diz pouquíssimo respeito com relação à atividade fim do negócio. O que é a tua chave para essa virada é a atividade meio. E das minhas considerações, eu reforço tudo que tanto o Mariano quanto o Otávio comentaram, mas
além, né, dessa parte, indo especificamente para a minha área, eu diria que não só as revisões dos contratos, das cláusulas dos contratos, não só comerciais, mas contratos sociais mesmo, estatuto, Sim. no caso de SA, enfim, mas eventualmente elaboração ou revisão de acordo de cotistas, acordo de acionistas, mas os instrumentos de governança corporativa, trazendo, claro, a profissionalização da gestão com isso, com eles, já trabalhar instrumentos que viabilizem o distanciamento da pessoa física, dos riscos da pessoa física com o negócio, através, por exemplo, já da realização de uma sucessão em vida, um planejamento de uma reestruturação societária para o planejamento sucessório, visando performar melhor, né, a empresa, não só hoje, mas no futuro, e garantir a continuidade sem entraves na gestão, derivado, seja da eventual morte do controlador, um eventual casamento, separação, enfim, o que atinge a pessoa física não atingir a pessoa jurídica, isolar, segregar os riscos através desse planejamento, porque no fim das contas o planejamento societário, o planejamento de proteção patrimonial visa não só garantir alguma economia, mas principalmente afastar risco do negócio, ou diminuir muito o risco do negócio. E, por fim, trabalhar para que essa reestruturação, para que essa proteção e esse planejamento garantam alguma segurança financeira mesmo para o negócio, independentemente do cenário político mudar, independentemente do cenário legal, tributário, fiscal mudar, porque em 2023 foi uma grande salada, né, de possíveis alterações e que algumas talvez realmente venham a passar, né, para 2024, mas independentemente do que for alterado no cenário legislativo, tributar grandes fortunas ou não, enfim, aumentar tributo de doação ou não, se eu tenho um negócio profissionalizado que roda melhor, ele vai performar melhor e o impacto financeiro dessas mudanças vai ser menor, né? Então, independentemente do cenário, tomar todos esses pontos que nós falamos como lição de casa é o que invariavelmente vai fazer você sair do ponto de inflexão e se impulsionar para cima e não regredir passos e passos atrás. Sim. Eu acho, ó, pessoal, só fazendo um adendo, um complemento, a CVM lançou realmente a norma, só que 20 de outubro, né, de 2023, e a partir de 2026 já será obrigatório. Se há capital aberto e relatório de sustentabilidade obrigatório. Exatamente. E tudo que a gente conversou aqui, eu até brinco com essa frase, uma mescla de português com inglês, It's all about caixa. Sempre. It's all about caixa, o resto é vaidade. É né? isso. Então, assim, agradeço em nome do Evotalks vocês estarem aqui, porque aqui, nessa condição aqui, somos todos amigos, irmãos, estamos na mesma casa, juntos, trabalhando, né? Sim. Com certeza. Então, agradeço vocês por estarmos aqui nesse momento tão agradável, tão valioso aí, entre amigos, colegas, profissionais. Né? Compartilhando Foi conhecimento, que é o principal objetivo nosso, né? Sim. E para você que ficou conosco até agora, gostaríamos de agradecer. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e não perder nenhum insight, nenhum episódio, que com certeza trarão conteúdos extremamente relevantes para você e para o seu negócio. Até a próxima.